Pessoal, que bom que vocês voltaram e vamos em frente. Agora já vamos falar sobre o acordo extrajudicial. É um processo de jurisdição voluntária que foi criado pela reforma trabalhista. Agora, empregado e empregador fazem um acordo fora da Justiça do Trabalho e submetem ao juiz para homologação. E o juiz homologa por sentença. E alguns requisitos têm que ser observados. Primeiro, onde você vai encontrar isso aqui? Você vai encontrar lá nos artigos 855-B, o A era para desconsideração da personalidade jurídica, B, C, D, E, da CLT. Então, o processo de homologação de acordo extrajudicial traz algumas exigências. Vamos lá. Simples. A petição inicial tem que ser conjunta. Outra coisa, é obrigatória a representação das partes por advogado. E o mais importante, esse advogado não poderá ser comum. Não poderão ser representadas por advogado comum? Não poderão. Cuidado com esse detalhe. O disposto nesse artigo não prejudica os prazos estabelecidos no parágrafo 6º e a multa do parágrafo 8º do 477 da CLT. Certo? Ele não afasta. Se o acordo não for homologado, não significa que o empregador não terá que pagar a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Esse parágrafo 6º do artigo 477, ele determina que o prazo para o pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias. Agora é de 10 dias para todos os tipos de extinção. 10 dias contados da extinção do contrato, do fim do contrato. Certo? Ótimo. Aí, o artigo 855 determina que no prazo de 15 dias a contar da distribuição, o juiz analisará o acordo e designará a audiência se entender necessário. Lembre-se que o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Há uma súmula, a 418 do TST, que deixa isso muito claro. O juiz não é obrigado a homologar acordo no processo do trabalho. Se ele homologa por sentença. Mas ele não é obrigado a homologar. Essa sentença que transita em julgado na data da sua homologação para as partes. Mas ele não é obrigado. E pode ser que ele queira ver as partes. Até para ter certeza se o empregado queria mesmo fazer o acordo naqueles termos. Certo? E o 855-E, diz que a petição de homologação de acordo suspende o prazo prescricional. Suspende, paralisa a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação. Então, eu só posso falar em voltar a fluir o prazo de prescrição bienal a partir do momento em que a parte fica inerte. Então, se o juiz profere uma sentença não homologando o acordo, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, não homologou o acordo. A partir daí, volta a contar o prazo de prescrição. Se a parte ficar inerte, então prescreve. Vamos imaginar que do término do contrato de trabalho, vamos relembrar que do término do contrato de trabalho, a parte tem o prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação. Passou 1 ano, elas celebraram um acordo extrajudicial e submeteram ao juiz para homologação. A partir do momento, depois de exato 1 ano, em que eles submeteram a petição ao juiz para homologação, suspende o prazo de prescrição, paralisou. Eu guardo 1 ano que já transcorreu e paralisou. É como uma linha que eu seguro. E volta a correr o prazo, e agora falta mais 1 ano para completar o segundo, a partir da decisão do juiz que não homologa o acordo. Aí eu conto mais esse 1 ano. Mais 1 ano para completar, tá? Volta a fluir do primeiro dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação de acordo. Certo? Então, homologação de acordo extrajudicial tem tudo para cair sob a forma de uma questão. Cuidado! Olha aqui quem chegou, gente, o 876, parágrafo único da CLT. O 876, parágrafo único, ele versa sobre a execução de ofício das contribuições sociais. O mesmo que prevê hoje, o 876, parágrafo único, já previa a súmula 36881 do TST e a súmula vinculante 53 do STF. 36881 e súmula vinculante 53 do STF. Tudo isso tem lá na nossa CLT, já no artigo 876, parágrafo único da CLT. Você vai encontrar
Já esses dispositivos ali, a súmula 368, aí vale só destacar, ela é ali na sua CLT. A súmula vinculante 53 também. Bom, o que é importante com relação a esses dispositivos é que você lembre que cabe à Justiça do Trabalho, está lá no artigo 8º, está lá no artigo 114, inciso 8º da Constituição. Artigo 114, inciso 8º da Constituição. Cabe à Justiça do Trabalho executar. Executar de que jeito? Executar de ofício, as contribuições sociais incidentes sobre as sentenças que proferir. Mas só sobre 2 tipos de sentenças que proferir. Sentenças condenatórias em pecúnia, e sentenças homologatórias de acordo, só sobre aquilo que for deferido pelo juiz ou que for homologado pelo juiz na decisão. Nunca, gente, nunca. Isso não vai estar escrito no índice da CLT, porque se tornaria a CLT inviável. E não vai estar escrito em nenhum lugar. É você que tem que fazer essa interpretação. Por quê? Só é possível nesses 2 casos, logo não é possível em nenhum outro caso. Não é possível nunca, nunca o juiz do trabalho executar as contribuições incidentes sobre os salários já pagos, sobre aquilo que o trabalhador já recebeu durante o período contratual. Nunca. Então, uma vez caiu numa prova da OAB, que o empregado pedia horas extras, pedia adicional de periculosidade, pedia adicional de insalubridade, por exemplo, e pediu o INSS sobre os salários que não foram recolhidos. E aí que não cabe à Justiça. A Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar, é incompetente completamente para recolher INSS sobre os salários já pagos, sobre aquilo que o trabalhador já recebeu. É só sobre as sentenças condenatórias em pecúnia e as sentenças homologatórias de acordo, só e mais nada, ok? Então, se o juiz deferir horas extras, o INSS devido sobre estas horas extras serão executadas na Justiça do Trabalho. Se o acordo for homologado e na hora da homologação do acordo, está aqui, houver como discriminação das parcelas objeto do acordo hora extra, o INSS dessas horas extras serão executados pelo juiz do trabalho. Ok? É assim que vai funcionar. Ótimo. Então, eu queria aproveitar, só para, já que estamos falando de acordo, comentar com vocês um artigo muito delicado, que é o 832, afinal não é só de reforma que vive a prova, parágrafo 6º da CLT. Esse 832, parágrafo 6º, ele foi revogado tacitamente. 832, parágrafo 6º. Ele diz o seguinte, que é possível celebrar o acordo, gente, em qualquer fase do processo. Você pode celebrar o acordo, inclusive após o trânsito em julgado. Mas ele diz que o INSS vai incidir sobre o valor da condenação, ressalvados os créditos da União. Ele diz assim, você pode fazer o acordo por quanto você quiser, mas você não pode negociar o INSS da União, ressalvados os créditos da União. E esse artigo, ele foi revogado tacitamente por uma lei especial e posterior, pelo artigo 43, parágrafo 5º, da Lei 8.212, de 91, artigo 43, parágrafo 5º, que diz que o INSS é acessório, e o acessório segue a mesma sorte do principal. Então, o INSS, ele vai incidir sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Então, ele incide sobre o valor do acordo e não sobre o valor da condenação. Muito cuidado, toda a atenção do mundo com isso aqui. Cuidado, muita atenção do mundo. Toda a atenção do mundo com relação a isso. Ok? E agora vamos em frente. Nosso próximo artigo. 878, tão fácil de compreender, mas ele trouxe uma mudança mas tão impactante para o processo do trabalho. Antes da execução, ela iniciava de ofício no processo do trabalho. O juiz dava início à execução. Hoje não. Ela depende de requerimento da parte. E ela depende, salvo em uma hipótese, que é aquela que nós até já comentamos, salvo na hipótese de jus postulante. Então, a execução, ela depende de requerimento da parte aqui, salvo se a parte não estiver representada por advogado.
Isso muda tudo aqui no processo do trabalho. Então, a execução será promovida pelas partes, está lá no 878. Queria que você pegasse a sua caneta marca-texto e destacasse bem essa parte. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Ou seja, apenas nos casos em que a parte estivesse valendo do jus postulante. E isso vale a partir de quando? A partir da vigência da reforma, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017? Quando? Ela entrou em vigor no dia 11/11 de 2017. Ela diz, a iniciativa do juiz na execução, de que trata o 878, esse artigo que nós estamos analisando da CLT, e no aquele que nós analisamos antes, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é o 855-A da CLT, ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, isso é possível nas hipóteses em que as partes não estão representadas por advogado, certo? Isso só vai valer já vale a partir da vigência para todas as execuções iniciadas depois de 11/11 de 2017. Então, se o processo chegar na fase de execução, no momento em que entrou em vigor, já tinha entrado em vigor a reforma, vale essa regra, certo? E aqui tem uma questão que o examinador adora cobrar, já cobrou, acabou de cobrar, que é o 879, parágrafo 2º da CLT, manifestação obrigatória das partes na liquidação. Bom, gente, elaborada a conta, lá na fase de liquidação, e tornada líquida, o juiz deverá permitir a manifestação das partes, no prazo, que é comum, de 8 dias. Vamos lá no 879, no parágrafo 2º da CLT. Elaborada a conta e tornada líquida. Quero que você guarde essa expressão, não precisa destacar, não. Elaborada a conta e tornada líquida. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então, isso vale para todas as liquidações iniciadas depois de 11/11 de 2017. Mas, para você entender essa matéria, você tem que vir aqui comigo para o trâmite da execução. Trâmite da execução. Como é que funciona? Se você tem uma sentença, gente, imagine que eu devo para você R$1.000. Você que deve. Imagina que você deve R$1.000. E, sabe, eu já estou cansada de emprestar dinheiro para você e você nunca paga, é da sua essência, você não paga. Só que dessa vez, você está realmente precisando e meu coração diz que eu tenho que ajudar. Só que eu não quero ser feita de boba mais uma vez. Então, dessa vez vai ser diferente. Eu vou te emprestar os R$1.000 que você me pede. Só que você vai ter que assinar um documento. Nesse documento, você vai colocar eu vou colocar juros, correção monetária, multa. Nesse documento. Você vai colocar tudo isso, se você não me pagar. Exatamente daqui 6 meses, os mesmos R$1.000, eu não quero nem um centavo a mais. Vai incidir juros, correção, multa, tudo que eu tenho direito. E o tempo passou. E me diga, é da essência? Você pagou ou não pagou? Não pagou. E se você não paga? Agora, quanto que você me deve? 1 ano depois, quanto você me deve? Quanto? Você não sabe. Eu não sei. Eu tenho que sentar, calcular e depois cobrar. Se você tem essa lógica tão simples da vida na cabeça e transportar essa lógica tão simples da vida para a execução, não tem como você se confundir quanto à linha do tempo na execução no processo do trabalho. E digo mais uma coisa para vocês. Saber a linha do tempo na execução é o que você precisa para identificar a peça na execução, para responder bem as questões. Vamos ver isso agora. Veja, aqui está a sentença. Olha, e você pode anotar. Se essa sentença deferiu 2 horas extras por dia, com um adicional de 50% nos últimos 2 anos, quanto dá isso aqui? Quanto dá? Quanto dá? Não sei. Espera. Agora sim. O salário não mudou, foi sempre R$1.000. Agora sim, quanto dá? Quanto dá? Quanto dá? Diga. Não sabe? Tem que sentar e calcular. Se você tem que sentar e calcular, porque você não sabe quanto dá, vai iniciar a fase de liquidação, que é aquela em que nós sentamos e calculamos, a fase de liquidação. Gente, quem pode apresentar... Existem 3 formas de liquidação. Existe a liquidação por cálculos,
que é a que eu preciso quando, para encontrar o valor, eu só preciso fazer operações aritméticas, é a liquidação por cálculos. Ou então é a liquidação por arbitramento, quando eu não sei o valor, mas para encontrar o valor eu dependo de conhecimentos técnicos. Ou então vai ser a liquidação pelo procedimento comum, que a CLT trata como liquidação por artigos, mas é a liquidação pelo procedimento comum na prova. Pode ser que na sua prova apareça liquidação por artigos ou liquidação pelo procedimento comum, tá? Quando eu olho para essa sentença e vejo 2 horas extras por dia e eu sei o salário, eu sei que para encontrar o valor, com todos os elementos constantes dos autos, o que eu preciso fazer é contas, cálculos. Então, como funciona essa liquidação por cálculos? Quem vai apresentar os cálculos? As partes, ou então os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, que é aquele perito do juízo, aquele calculista do juízo, aquele servidor do juízo. Ou se os seus cálculos forem complexos, quem vai apresentar os cálculos é um terceiro perito externo. Partes ou órgãos auxiliares. O artigo 879, parágrafo 1º da CLT, 1º-B, ele é um tanto quanto delicado, porque ele diz assim, que as partes deverão ser intimadas para apresentar os cálculos de liquidação. Mas, ora, logo depois, o legislador disse que podem ser apresentados pelo perito ou pelos órgãos auxiliares. Então, como você entende? A escolha do juiz, que preferencialmente deve escolher as partes, intimar as partes para apresentar os cálculos de liquidação. Certo? Então, preferencialmente. A lógica, então, é essa aqui. Apresentam os cálculos as partes ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou o perito na hipótese de cálculos complexos. O artigo que nós estamos analisando está aqui. Imagine que foi o perito do juízo que apresentou os cálculos. Aí o juiz deverá ou o juiz poderá permitir a manifestação das partes? O juiz deverá. Deverá permitir a manifestação das partes. Em que prazo? Deverá permitir a manifestação no prazo comum. Prazo comum é aquele que conta-se ao mesmo tempo para o reclamante e para o reclamado, de 8 dias. Comum, de 8 dias. Depois disso, o que o juiz vai fazer? Ele vai intimar a União para se manifestar quanto às contribuições previdenciárias que lhe forem devidas, e vai apreciar os cálculos e vai proferir esta decisão, cujo nome é Lazarento de Ruim. Sentença de liquidação. Sabe por que Lazarento de Ruim? Porque, na verdade, ela não é uma sentença, é uma decisão interlocutória que me dá o valor da execução. Sentença de liquidação para uma decisão interlocutória. O que eu fiz agora? Eu não sabia quanto dava 2 horas extras por dia, eu sentei, calculei, encontrei o valor. Foi homologado o cálculo. Houve a homologação, foi proferida a sentença de liquidação, isso quer dizer que eu tenho o valor. Olha a diferença. Foi elaborada a conta e tornada líquida. Elaborada a conta e tornada líquida, nós estamos aqui. Alguém fez a conta. Foque-se nisso. Elaborada a conta. As partes têm o direito de se manifestar no prazo comum de 8 dias. Se o reclamante fez a conta, o reclamado deverá se manifestar em 8 dias. Se o órgão auxiliar da Justiça do Trabalho fez a conta, as partes deverão se manifestar no prazo comum de 8 dias. Se o perito terceiro, fora da Justiça do Trabalho, fez as contas, as partes deverão ser intimadas a se manifestar no prazo comum de 8 dias. Sob pena de preclusão, porque se elas não se manifestarem, preclui. O que preclui? A oportunidade de falar nesse processo para todo sempre? Não. O que preclui é a oportunidade de se manifestar enquanto aos cálculos, certo? Ótimo. Segue comigo. Aqui. Aí, caminhou. Proferida essa sentença de liquidação, eu encontrei o valor. Aí é aquela lógica da vida, da sentença de liquidação. Em que eu encontrei o valor, vem a carta de cobrança. Senta, calcula e cobra. O nome da nossa carta de cobrança é o mandado de citação, penhora e avaliação. Da sentença de liquidação, quero que você guarde. Vem o mandado de citação, penhora e avaliação. Da sentença de liquidação vem mandado de citação, penhora e avaliação. Que é para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. É para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas.
Aqui, gente, no prazo de 5 dias, contados dessa ciência da garantia do juízo, o processo segue. Só se garantir. Ariana, mas e se o executado não quer pagar nem garantir o juízo? Não quer depositar dinheiro? Olha o que ele pode fazer. Esse executado, gente, ele pode fazer algumas coisas que também nos remetem à reforma. Ele pode depositar o dinheiro apurado ali na sentença de liquidação. Ele, executado, nomear bens à penhora. Ou ele pode oferecer, para a garantia do juízo, seguro garantia judicial. Olha o artigo 882 da CLT, reforma trabalhista. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia, din-din, atualizada acrescida das despesas processuais, ou a apresentação do seguro garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem do artigo 835 da CLT. Então, o executado pode pagar ou garantir o juízo. Para garantir o juízo, o que ele pode fazer? Deixa eu pegar meu desenho aqui. Para garantir o juízo, 3 coisas. Ele pode depositar essa quantia apurada aqui na sentença de liquidação em dinheiro. Ele pode nomear bens à penhora, observada a ordem de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil. Ou ele pode oferecer um seguro garantia judicial. Ou essa é uma opção. Agora, se o executado não paga, nem garante o juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do artigo 835 do CPC. Ou o executado paga, ou ele garante o juízo. Agora nós estamos lá na reforma no 832. O que pode para garantir? Deposita dinheiro, nomeia bens, observada a ordem do 835, ou oferece um seguro garantia judicial. Se o executado não paga, se o executado não garante o juízo, agora sim, ele quem? O juiz, mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do 835. Só para unir a matéria. Gente, não tem bens. Insuficiência de patrimônio. Já fizemos de tudo para localizar os bens do executado, ninguém acha bens do executado. Ninguém acha. Se ninguém acha bens do executado, é possível ou não é a desconsideração da personalidade jurídica? É. Mas o juiz vai fazer isso sozinho? Depende de quê? De requerimento da parte interessada. Então, pode ser que o examinador queira que você apresente essa solução diante da insuficiência de patrimônio da empresa. Não tem dinheiro, não tem bens, não ofereceu seguro garantia judicial. O juiz já mandou penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Não há. Então, é possível requerer a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens dos sócios. Único requisito, insuficiência de patrimônio. Está aqui, está evidente. Agora, tem que ser realizado o incidente, processado o incidente do artigo 855-A da CLT, que observa o CPC. Ok? Ótimo. Outra coisa que eu quero é que você agora acompanhe mais uma exceção. Lá quanto à garantia do juízo, já voltamos no 883-A. Eu quero que você veja o artigo 884, porque estamos bem aqui na garantia do juízo. Está vendo o 884 da CLT? Ele diz assim: garantida a execução ou penhorados bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente. E aí, no parágrafo 6º, nós temos uma mudança com a reforma. A exigência da garantia ou a penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, lá vamos nós. É para o executado pagar ou garantir o juízo, certo? Paga ou garante o juízo, salvo se for uma entidade filantrópica. Se for uma entidade filantrópica, aí não. Ou aqueles que compõem a sua diretoria. Então, eu quero que você observe bem que existe essa diferença aqui, ó. Existe essa exceção. Exceto, vou puxar para cá,
exceto entidades filantrópicas ou que compõem a sua diretoria. Parágrafo 6º da CLT. Destacou lá no 844, parágrafo 6º? Ótimo, então já vimos mais uma mudança. Quero finalizar esse quadro aqui com você. No prazo de 5 dias, contados da ciência da garantia do juízo, o executado, aí segue, o processo segue, 5 dias da garantia, 5 dias da garantia. O executado pode apresentar, você viu aqui no 844, os embargos à execução, e o exequente, no mesmo prazo de 5 dias contados da ciência da garantia do juízo, pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação. E os dois, embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação, serão julgados na mesma sentença. Então, eu vou apagar aqui essas informações a mais, só para você ver com mais clareza o fim dessa linha do tempo. Olha, então, apaguei aqui, vou apagar essa das entidades filantrópicas também. Olha, da sentença de liquidação, em que eu encontro o valor da execução, vem a carta de cobrança, mandado de citação, penhora e avaliação, para que o executado pague ou garanta o juízo. Se o executado não paga nem garante o juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Observada a penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil. Ok. Da garantia do juízo, o processo segue. Surge para o executado, no prazo de 5 dias contados da ciência da garantia do juízo, a possibilidade de apresentar embargos à execução. E para o exequente, no prazo de 5 dias contados da ciência da garantia do juízo, a possibilidade de apresentar a impugnação à sentença de liquidação. E os dois serão julgados na mesma sentença. De uma sentença na execução, cabe agravo de petição. Perfeito. De uma sentença na execução, agravo de petição. Agora sim, vamos voltar lá no 883-A da CLT. 883-A também traz uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte, esse 883-A. Existem 3 formas de conseguir a eficácia da decisão. Sabe, gente, é quando você complica a vida do executado. E o 883-A, ele traz essas possibilidades. Olha, você pode levar a sentença transitada em julgado a protesto. Você pode requerer a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito. Isso começa a criar barreiras, começa a criar restrições comerciais para o executado. Porque o executado que deve tem uma sentença transitada em julgado. Ele não consegue mais comprar suas matérias-primas, fazer empréstimo com o banco. Por quê? Porque ele está protestado. Ou você pode levar a protesto essa sentença, ou então você pode incluir o nome do executado nos órgãos de proteção do crédito. É medida supimpa. E aí, ou então, e também é possível incluir o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Aqui o artigo 642-A da CLT, um artigo importante também. Isso faz com que ele não tenha certidão negativa de débitos trabalhistas e não possa negociar com o poder público. Muitas vezes a empresa não quer negociar com o poder público, mas quando se criam restrições comerciais, aí a figura muda, está protestado. Ou então, o nome está nos órgãos de proteção do crédito, isso dificulta, isso muda tudo. Só que veio a reforma trabalhista e previu o seguinte, que eu só posso tomar essas medidas, olha lá, eu quero que você vá no artigo, que você venha comigo, você só pode tomar essas medidas, só pode incluir no órgão de proteção do crédito, só pode levar a protesto a decisão judicial, claro, transitada e julgado, claro, depois do prazo de 45 dias. Esta pode ser a pergunta de prova. Depois do prazo de quantos dias? Depois do prazo de 45 dias. Isso vale só para as execuções iniciadas após a reforma, diz a Instrução Normativa 41. Então, a execução foi iniciada depois da reforma, eu posso levar o nome do executado, protestar, mas só depois do trânsito em julgado, 45 dias depois do trânsito em julgado. Antes não, depois de transcorrido 45 dias, então tem que ter trânsito em julgado. E atenção, tem que haver 45 dias a contar da citação do executado. E se não houver a garantia do juízo. Então tem que ter trânsito em julgado, isso não há dúvida. Aí tem que observar o prazo de 45 dias. Mas esse prazo é a contar do quê? A contar da citação do executado. E se não houver,
garantia do juízo. Então, eu tenho que ir lá naquela linha do tempo. Já ocorreu o trânsito em julgado. Não teve mais recurso nenhum. Acabou. Esgotaram seus recursos. Acabou. Ele deve 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Ele deve. Já foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação para ele pagar ou garantir o juízo. E já transcorreu o prazo de 45 dias depois da citação do executado. Então, já teve trânsito em julgado, já teve 45 dias depois da citação do executado para pagar ou garantir, e ele ainda não garantiu o juízo. Ô, Lele, protesto, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, serviços de proteção do crédito. A vida dele, a vida comercial dele vai ficar bastante dificultada nesses casos. Tá? Ótimo. E agora, nós vamos seguir em frente, entrando na seara dos recursos. Ainda vamos falar dos recursos. Depósito recursal, então, é uma coisa que tem tudo para cair nessa prova. Recursos, depósito recursal. Vamos falar da prescrição intercorrente no processo do trabalho, que hoje é cabível. Estamos na reta final. Prescrição, depósito recursal, prescrição intercorrente. E vamos falar sobre as ações anulatórias de cláusula convencional. Ariana, isso parece tão ruim, vou embora. Não, agora que você está na reta final, você chegou até aqui. Eu não posso, aliás, eu não tenho dúvida nenhuma. Você que chegou até aqui, vai até o final. Eu não tenho nenhuma dúvida. Estamos acabando. Teremos visto todos os artigos que falam sobre a reforma trabalhista. Posso esperar você? Posso? Até já, então, minha gente. Tchau, tchau.